Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Lucas e hoje com o Felipe, o Anderson e João Pedro vamos discutir uma pergunta bem atual. Como o artigo 5º da Constituição Federal se aplica à proteção de dados e à privacidade e quando é que é o governo que está de olho na gente ou quando que são as empresas. Com isso, o Felipe vai iniciar falando um pouco sobre o caso real de privacidade de dados que aconteceu na vida real. Realmente vale muito a pena olhar para o caso do Edward Snowden, né? Ele, em 2013, ele era analista da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. E ele decidiu vazar uma montanha de documentos confidenciais, né? E o que ele revelou chocou o mundo. O governo americano, ele estava espionando em massa os cidadãos comuns, né? Coletando dados de chamadas e mensagens de pessoas que nem sequer é suspeito de nada. E tudo isso sem qualquer autorização judicial, né? Aí a reação dos Estados Unidos foi imediata. Ele foi acusado de espionagem e virou alvo da justiça, né? Mas no resto do mundo, ele virou um verdadeiro símbolo da luta pelo direito à privacidade. Isso se conecta direto com a nossa realidade aqui no Brasil. Se olhar para a nossa Constituição, vê dois pontos centrais. O artigo 5º e o inciso 10, que garante a proteção, intimidade e a privacidade, e o inciso 4º, que assegura a liberdade de expressão. Porque a grande questão é essa: para muita gente, Snowden não foi um traidor. Ele simplesmente usou a liberdade dele para informar a sociedade sobre algo que todo mundo precisava saber. Bom, além disso, o artigo 5º ele já protegia a privacidade, né, no inciso 10, e o sigilo de comunicação no inciso 12. E basicamente isso não é novidade. Só que em 2022 ele rolou meio que uma mudança importante, que seria a Emenda Constitucional 115 de 2022. Colocou a proteção de dados, né, pessoais como direito fundamental de forma mais explícita na Constituição. Por que isso importa? Porque ele mostra que os dados pessoais eles viraram parte da nossa dignidade, especialmente hoje que a gente vive praticamente dentro da internet. Cara, o que eu acho mais interessante nisso é como o Felipe havia dito. O Snowden expôs esse problema lá em 2013, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente foi realmente tratar isso como um direito fundamental explícito quase 10 anos depois, com essa emenda de 2022. Ou seja, é um debate que está longe de terminar, porque a lei ela corre atrás da tecnologia e não o contrário. Para trazer esse debate para a nossa realidade aqui no Brasil, vale a pena olhar para o que aconteceu recentemente no Espírito Santo. O Estado começou a usar câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial nas ruas, e a tecnologia ajudou a identificar e prender criminosos com mandados abertos. De primeira, parece uma vitória indiscutível, mas é aqui que entra o grande dilema. O uso de vigilância facial pelo Estado em vias públicas reabre aquela discussão clássica sobre monitoramento e privacidade, só que na nossa porta. A grande questão é: a gente está diante de um avanço essencial para a segurança pública ou de um primeiro passo perigoso como uma vigilância em massa? Afinal, a segurança pública também é um direito constitucional garantido. Como a gente equilibra o direito de não ser monitorado o tempo todo com o direito de viver em uma cidade mais segura? Na minha visão, o problema principal não é a tecnologia em si, mas a falta de transparência. Quando a população não sabe exatamente como esses dados são armazenados, quem tem acesso a eles e como as falhas do sistema são corrigidas, a linha entre proteção e abuso fica muito tênue. Além disso, as empresas de redes sociais utilizam dados do nosso comportamento, como, por exemplo, cliques, buscas e até mesmo o tempo que passamos na telas para direcionar a publicidade de acordo com nossos interesses. E muitas das vezes isso acontece sem que o usuário tenha plena consciência ou de consentimento real informado. A diferença em relação ao caso de Snowden é que aqui não estamos falando diretamente do Estado, mas sim do mercado. Porém, a lógica é bem parecida. Observar e coletar informações sobre as pessoas para obter algum tipo de vantagem, nesse caso, principalmente financeira. Então, o mesmo artigo da Constituição Federal que protege a gente contra abuso do Estado também precisa garantir proteção diante das empresas. E é justamente essa uma das funções da lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Deve-se colocar essa proteção em prática e garantir mais controle sobre os nossos dados pessoais. Então, gente, voltando à pergunta que trouxe a gente aqui hoje, como o artigo 5º da Constituição se aplica à proteção de dados no público e no privado?
Para mim, esse direito não escolhe lado. O artigo 5º protege a gente tanto de um governo que vigia a gente demais, quanto de empresas que querem lucrar com nossos dados pessoais. Mas isso gera uma tensão real. Segurança às vezes pede mais monitoramento e a privacidade pede menos. Com a empresa é igual, só que trocando segurança por lucro. Eu já acho diferente. O problema não é a tecnologia em si, é a falta de transparência. Se eu sei que estou sendo monitorado e por quê, já fico bem mais tranquilo. O desafio não é escolher entre segurança, inovação ou privacidade, mas garantir que exista controle, transparência e consentimento em qualquer um dos lados. Eu sou o João Pedro, fiquei responsável pelo bloco de reconhecimento facial. Eu sou o Lucas, cuidei da abertura e do bloco de publicidade comportamental. Eu sou o Felipe e trouxe o caso Snowden. Eu sou o Anderson, onde trabalhei com o artigo 5º e a emenda 115. Valeu, pessoal, até a próxima!